Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Logan e no vídeo de hoje vamos trabalhar com soma de frações. Aqui temos, para relembrar os termos da fração, um exemplo de fração. Temos aqui a fração 2/3, 2 sobre 3. Então só para a gente lembrar rapidinho quais são os elementos da fração, temos a parte de cima que se chama numerador e a parte de baixo que se chama denominador. O que são cada uma das partes? O denominador, que é a parte de baixo, pensando em pizzas, partimos para a pizza, aqui tem um exemplo, uma tentativa de uma pizza aqui embaixo. A parte de baixo é o quê? A parte de baixo da fração significa em quantas fatias a pizza foi cortada, em quantas partes o total foi quebrado, Então a gente tem o denominador, nesse caso 3, a pizza foi cortada em 3 partes iguais. O numerador são quantos pedaços de pizza que eu pego. Como? No caso, 2. Então eu pego esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui eu não pego. Então, temos aqui a fração 2/3, Duas partes de um total de 3 partes. Parte de cima, numerador, parte de baixo, denominador. Partindo agora, então, para o cálculo da soma com as frações. Então, vamos ter dois casos. Primeiro, vamos ver o caso 1, que é quando temos denominadores iguais, e depois temos o caso 2, para denominadores diferentes. Então, denominadores iguais significa o quê? A parte de baixo da fração ela é igual. Então, é a soma de frações que contém a parte de baixo igual. Tem o exemplo 1 e o exemplo 2. O que significa? Pensando em pizza, quer dizer que as pizzas estão cortadas em fatias iguais. Se você observar, por exemplo, aqui temos 6/4. Você vai falar, professor, mas aqui 6/4, a pizza só está cortada em 4 fatias. Como que eu peguei 6? Não necessariamente que vai ser só uma pizza cortada, que vão ser mais, vai ser uma pizza e meia, se você for pensar, Não quer dizer uma pizza só cortada em 4 fatias. Quer dizer, tem pizzas cortadas em 4 fatias e você está pegando os pedaços. Aqui a gente não chega a pegar uma pizza inteira, A gente pega menos que uma pizza inteira, aqui a gente pega mais que uma pizza inteira. Partindo para a conta, então, quando a gente tem as pizzas fatiadas na mesma quantidade de pedaços, a conta para fazer a soma é bem simples. Você vai fazer o quê? Coloca a parte de baixo em comum e só soma. Temos aqui soma as partes de cima. 3 mais 2 mais 6. 3 mais 2, 5. 5 mais 6, 11. 11 sobre 4 e acabou. Só isso. Aqui tem o exemplo 2, para você tentar fazer em casa, Só para fixar o conteúdo rapidinho. 3 segundinhos, já corrige e a gente já vai para o outro caso que é um pouco mais complicado, que é quando tem denominadores diferentes. Beleza, então? Corrigindo agora aqui o nosso exemplo 2, só para fixar, temos aqui que a parte de baixo, o denominador é 9. Só somar, como aqui é tudo soma, só somar os de cima. 3 mais 2 mais 3. 3 mais 2, 5 mais 3, temos aí 8 sobre 9. Daí você fala, professor, o que acontece se em vez de soma, a gente está tratando de soma, mas o que acontece se ao invés de soma a gente tivesse uma subtração? Por exemplo, 3 sobre 9 mais 2 sobre 9, e aqui ao invés do mais, tivesse menos. Menos 3 sobre 9, Vamos supor que acontecesse isso. O que mudaria? Mudaria, a única coisa é que aqui, em vez de você somar, você subtrairia. O resto tudo igual. 3 mais 2, 5, menos 3 ficaria 2 sobre 9. Isso que mudaria. O resto, tudo a mesma coisa. Agora a gente vai para o segundo caso, que é quando a gente tem denominadores diferentes. Vamos para o segundo caso, então. Denominadores diferentes. Aqui, como vocês podem ver, o que acontece? As pizzas não estão cortadas na mesma quantidade de pedaços. Aqui, pizzas cortadas em 4 pedaços, pizzas cortadas em 3 pedaços, pizzas cortadas em 6 pedaços. Não basta só somar em cima, ou se fosse subtração, subtrair em cima. A gente tem que pegar
e cortar as pizzas, cada uma determinada quantidade de pedaços a mais, né? Distribuir de forma igual, de forma que embaixo, né? De forma que todas as pizzas sejam fatiadas de maneira que elas fiquem com a mesma quantidade de pedaços. Esse processo a gente chama de mínimo múltiplo comum, tal do MMC. Então, para fazer o mínimo múltiplo comum, como que a gente faz? Coloca-se todos os números do denominador, um ao lado do outro, 4, 3 e o 6. Lembrando que isso aqui não é o número 436, tá? A gente só está alinhando os números 4, 3 e 6. A partir disso, o que eu vou fazer? Lembra dos números primos, né? Os números que são divisíveis por ele mesmo e por 1. Então a gente vai ter o quê? O 1 não nos interessa nesse caso aqui, porque vai ficar dividido por 1, por 1, por 1, por 1. A gente vai a partir do 2. Então, números primos. 2, o 3, o 4 dá para dividir por 2, não é um número primo. O 5, o 7, o 11 e por aí vai. Mas, né, aqui, provavelmente a gente vai ficar só nos primeiros aqui, já com essa lista a gente já tem uma base sobre a questão dos números primos. Então, a gente vai dividir, a gente vai verificar se pelo menos um desses números, ou 4, ou 3, ou 6, é divisível por 2. E a gente vai ficar dividindo os números até que nenhum mais seja divisível por 2. Daí a gente parte para o 3. Verifica se pelo menos um dos 3 ou mais números que a gente tem é divisível por 3. Vai dividindo. Acabou o 3, parte para o 5. Acabou o 5, parte para o 7. Até que todo mundo se transforme em 1. Na prática, como é que funciona? Ó, 4, 3 e 6. Algum desses números ele é divisível por 2? Sim. O 4 e o 6. Então a gente pode usar 2, 4 dividido por 2, 2. O 3 eu não posso dividir por 2, senão a gente vai ter um número com vírgula. O objetivo é não ter números com vírgula, então eu só baixo ele. O 6 eu consigo dividir por 2? Consigo, fica 3. Agora aqui, ó, 2, 3, 3. Tem alguma coisa que eu posso dividir por 2? Tem o 2. O 3 e o 3 eu não consigo dividir por 2, então eu só baixo 3, 3. Por 2 agora não tenho mais nada que eu possa dividir. Próximo número da lista, 3. Claro que eu consigo, né? Tem 2, 3 aqui. Então, o 1 já é 1, baixa. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Acabou, chegou tudo em 1. Agora a gente vai fazer a multiplicação desses números que eu utilizei. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Quer dizer que o quê? O 12 é o número, o mínimo múltiplo comum, ou melhor dizendo, se eu cortar as pizzas determinada quantidade de vezes, né, tudo em pedaços iguais, já considerando que elas estão cortadas nesses pedaços, quando chegar em 12 fatias iguais cortadas aqui, aqui e aqui, né, cortando x vezes, eu vou conseguir ter um número de cortes em comum com todos. Daí o que acontece? Agora a gente tem um número que vai ser múltiplo, né, comum a todos. Eu tenho que fazer o segundo processo, que é pegar esse novo número, isso aqui geralmente é o mais complicadinho para o pessoal, dividir pelo de baixo, fazer vezes o de cima. Por quê? Agora, não basta eu simplesmente colocar o 3 aqui, ó, né? Não basta eu pegar e vir colocar 3. Vai ser 3 sobre 12, tá errado, né? Era 3 sobre 4, era 75% de uma pizza. Se eu colocar 3 sobre 12 é menos. A quantidade de pizza que eu estou pegando é menos, porque a pizza foi fatiada um monte de vezes. Daí eu faço o quê? Eu pego 12, divido por 4, divido pelo de baixo, né? Para cada uma das frações. 12 dividido por 4, 3. Quer dizer que esse número aqui, ele é 3 vezes maior que esse. Quer dizer que a pizza foi fatiada 3 vezes mais. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Né? Então, os pedaços são 3 vezes menores. Daí sim, 3 vezes 3. Pego o resultado da divisão e faço vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 dividido por 12... 9 dividido por 12 é a mesma coisa que 3 sobre 4, tem o mesmo valor numérico. Se você pegar a calculadora, dividir 3 por 4,
vai dar 0,75. Se você pegar a calculadora e dividir 9 por 12, vai dar 0,75 também, mesmo valor numérico. Mais, do mais aqui, faço o mesmo processo. 12 divide por 3 dá 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Mais que está ali. 12 divide por 6 vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Então ficou 9 mais 8 mais 6. Agora temos o denominador em comum. É só fazer a soma em cima como se fosse, né, aquela parte lá dos denominadores iguais. Então agora bem mais tranquilo, né? 9 mais 8 vai dar 17. 17 mais 6 vai dar 23 sobre 12. Essa é a resposta. E agora a gente vai para o exemplo 2, para você tentar fazer em casa, a gente traz para você. 4 sobre 3, mais 1 sobre 2, mais 6 sobre 4. Então, para você, alguns segundinhos aí, pausa o vídeo, tenta resolver, já trago a correção. Enquanto isso, quem quiser me seguir e acompanhar o trabalho do Professor Logan, me segue no Instagram, Professor Logan, só pesquisar que você vai encontrar. Indo para a correção, então, vamos lá, como é que vai ficar o resultado do exemplo 2. Primeiro passo, então, verificar a questão do MMC, né? Temos 3, 2, 4. Lembra dos números primos, divisíveis por 0, né? Divisíveis por ele mesmo, aliás, e por 1. Né? Divisão por 0 não existe. Né? Então são os números que são divisíveis por ele mesmo e por 1. Quem que são? O 1, ele é um número primo, mas não nos interessa para utilizar aqui. Então a gente tem o 2, o 3, o 5, o 7 e por aí vai. Né? Vamos só deixar esses aqui marcadinho para que a gente possa usar aqui. Tem algum número divisível por 2? Tem sim. Podemos dividir aqui o 2 por 2, que dá 1. Podemos dividir o 4 por 2, que dá 2. 3 não dá, baixa. Por 2 dá ainda 1. 1, baixo 3. Por 2 não dá. Por 3, 1, 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ficou com o mesmo número de antes. 12. Então, 12 é um novo denominador que vai estar em comum com as frações. Faça aquele processo, ó. Fazer o quê? Pegar o de baixo, dividir por esse, vezes o de cima. Pego o de baixo, divido, né, o de baixo que eu encontrei no MMC, divido pelo de baixo de cada fração, faço vezes de cima. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 4, 16. Maisinho aqui, ó. Se fosse menos, era só trocar por menos. 12 divide por 2, 6. 6 vezes 1, 6. Mais 12 divide por 4, 3. 3 vezes 6, 18. Aqui tá. Só somar agora, né, a parte final. 16 mais 6, 22. 22 mais 18, 40. 40 sobre 12. Posso simplificar a fração, né? Já adiantando um pouquinho, se você tem facilidade, simplificação de fração, dividir a parte de cima e a parte de baixo pelo mesmo número, eu consigo simplificar a fração. Ó, consigo dividir aqui por 2, consigo dividir aqui por 2. Não muda o valor numérico da fração. 40 dividido por 12 é a mesma coisa que 20 dividido por 6. 20 sobre 6. Consigo ainda simplificar por 2 por 2. 20 por 2 dá 10. 6 por 2 dá 3. Agora não consigo dividir os dois números ao mesmo tempo por o mesmo valor. Né? Então, nossa fração final, 10 sobre 3. Chegou em 40 sobre 12, não lembro como é que simplifica, não está errado também, né? Mas a forma simplificada, 10 sobre 3. Tá? Esse foi mais um vídeo, muito obrigado por você ter assistido, se inscreva no canal, deixe seu like, toda semana um novo vídeo para você. Grande abraço, até mais!